Segundo um estudo feito pela Organização Mundial da Saúde em 2004, as infecções são responsáveis por 25% das mortes no mundo. Nos países subdesenvolvidos, esta porcentagem sobe para 45%. Mais da metade das prescrições de antibióticos são inadequadas. 2/3 dos antibióticos são usados sem receita médica em muitos países. Mais da metade do orçamento oficial de vários países para a compra de medicamentos é gasta em antibióticos. Só nos Estados Unidos são emitidas anualmente 160 milhões de prescrições de antibióticos, o que representa um consumo de 25 mil toneladas deste tipo de medicamento. O tema do programa Olho Clínico de hoje são os antibióticos. Eu vou conversar com a doutora Maria Terezinha Carneiro Leão, ela é médica infectologista da maternidade Victor Ferreira do Amaral, que pertence à Universidade Federal do Paraná. Doutora Maria Terezinha, muito obrigado pela sua presença no nosso programa. Obrigada. Esses números que nós vimos na abertura do programa são assustadores. Quer dizer, esse consumo de antibióticos, por que nós chegamos a esse ponto? Por um lado, há uma necessidade de antibióticos, as pessoas precisam tomar antibióticos. Por outro lado, há uma pressão muito grande de marketing. Então, às vezes são infecções banais, que se resolvem sozinhas, ou infecções virais, que não precisam de antibiótico, mas a pessoa, por insegurança, eu preciso do antibiótico. Ou o médico prescreve, ou a pessoa chega na farmácia e toma por conta, né? Muito comum no Brasil, a pessoa chega na farmácia e pede, olha, eu estou com dor de garganta, me dá um antibiótico para dor de garganta. Às vezes é uma infecção viral e não vai ser o antibiótico que vai tratar. É uma questão escolar, as pessoas não sabem a diferença entre bactéria e vírus. Exatamente. E a questão também é assim, bactéria você vai tratar com antibióticos. Vírus, alguns vírus têm tratamento, outros não. E uma infecção bacteriana, ela pode ser mais grave do que um vírus. Então, na dúvida, a pessoa acaba, então eu vou tomar um antibiótico para me garantir. E por via das dúvidas, tem sido a forma mais comum de administração de antimicrobianos, né? Você tem a via oral, intramuscular e a via das dúvidas. A via das dúvidas tem sido a vilã, né, do desencadeamento das resistências bacterianas. Quanto mais se usa, maior o risco de criar bactérias resistentes. Quando você usa, por exemplo, uma aspirina, estou com dor de cabeça, toma aspirina, vamos dizer, um remédio para dor de cabeça, você vai, se errar na dose, você vai prejudicar você mesmo. Então, vai ter uma úlcera de estômago, vai para o hospital, pode até morrer por causa disso. Mas o problema é só teu. Quando você usa antibiótico inadequadamente, você cria problema para o ambiente onde você usa, é uma questão ecológica. Então, você cria bactérias resistentes em você, mas também no microambiente onde você vive, onde você trabalha. E isso em hospitais é gravíssimo, porque um paciente com infecção por germe resistente do lado do outro, se não tiver todas as medidas de controle de infecção, bloqueio, lavagem das mãos, higiene, separação espacial dos pacientes, essa infecção vai disseminar para o outro, vai pular através das mãos das pessoas, normalmente 80% das infecções hospitalares passado através das mãos para o box do lado. Então, a questão é ecológica, eu acho. Quer dizer, não é um problema que está circunscrito ao espaço hospitalar. Não. Ele está em toda uma cidade, em toda a sociedade. Nos Estados Unidos, eles estão detectando estafilococos resistentes à oxacilina, que é o antibiótico mais comum, em população indígena, em crianças em casa. E eles já fizeram todo o rastreamento e não descobrem como que essa bactéria foi parar lá. Às vezes foi alguém que esteve internado no hospital, que visitou alguém que esteve internado no hospital, que visitou outra pessoa, um terceiro ou quarto, e aí chegou numa população indígena, uma cepa, pode ser mutante, pode ser uma mutação, isso existe, mas é muito raro, é 1 em 1 milhão de casos. Então, assusta você ver que um estafilococo resistente, que hoje habita os hospitais, está presente lá numa comunidade que, teoricamente, nem conhece o hospital. Agora, dá para a gente mensurar o tamanho do problema que o uso maciço de antibióticos traz para a saúde pública? No Brasil, 400 milhões de dólares são gastos anualmente, desnecessariamente. Vamos repetir, 400 milhões de dólares por ano, são dados do Ministério da Saúde, desnecessariamente por infecção hospitalar.
Quando a gente faz auditoria de antimicrobianos nos hospitais, praticamente, hospital que não controla antibióticos, o uso de antibióticos, metade das prescrições são desnecessárias. Ah, estão errados. Não, às vezes estão certos, mas era para tratar 10 dias, aí ficou 11, aí ficou 12, bom, daí vem sábado e domingo, a segunda eu tiro, entendeu? Então, colocar antibiótico é uma coisa meio que consagrada, qualquer médico sabe colocar. Retirar antibiótico é uma arte. Então, a pessoa tem que ter a arte de sentir o doente e dizer, bom, agora chega, já cumpriu o tempo necessário e tirar o antibiótico. E essa retirada, sem representar dano, então você tem que ter segurança para chegar e dizer, olha, chega de antibiótico, agora está na hora de tirar. Muitas vezes a gente recebe doente transferido de outros hospitais tomando antimicrobianos e você vai olhar, não tem nada. Tá, então, tira os antibióticos e observa o doente. De perto, faz todos os exames, não tinha nada. Então, já deu, né? Não precisava mais antibióticos. Agora, existem muitos erros, então, na prescrição dos antibióticos no que diz respeito à duração, ou até mesmo ao uso mesmo? Duração, frequência de doses, associação. Então, você vai dizer, mas os médicos não aprendem antibiótico na escola? Aprendem. A dificuldade toda é que todo ano tem lançamento de medicamentos novos. E você se manter atualizado, mesmo a gente na especialidade, é difícil, né? Você se manter atualizado sobre todos os lançamentos, todas as interações, penetração tecidual, entra no líquor, entra no osso. Então, conhecer tudo sobre cada antibiótico é complicado. Então, cada dia mais informação dificulta a atualização dos médicos. E isso tem levado a dificuldades em manter uma consciência sobre o uso. Então, tem muita propaganda, inclusive, sobre antimicrobianos, o que não é ruim, mas não pode isso extrapolar a necessidade do paciente, né? Tem que ser racional. Do ponto de vista cultural, não só da cultura dos profissionais da saúde, mas também da cultura geral, o antibiótico é visto como uma panaceia? É a cura para todos os males? Pois é. As pessoas, no Brasil, você chega numa farmácia, pede antibiótico e compra sem receita, embora ele seja tarja vermelha. Isso o Ministério já fez anos atrás. Todo antibiótico é tarja vermelha, ou seja, precisa de receita médica. Então, mas as pessoas, imagine, se os médicos não conseguem estar atualizados sobre todos os antimicrobianos lançados, imagine o pessoal em casa que não está estudando antimicrobiano. Então, é muito mais provável que uma pessoa que se automedique erre mais do que um médico que, teoricamente, é para saber tudo que está no lançamento. O mais fácil é que o médico passe a usar aqueles antibióticos que ele conhece bem, o que é prudente, muito bom. Não entrar na grande novidade, deixa a novidade se sedimentar e daí você passa a usar um antibiótico novo que foi lançado. Agora, em casa é muito complicado, porque eu estou com um pouco rouco, estou com dor de garganta, eu vou na farmácia e peço 2 comprimidos para dor de garganta. E daí lá vem um antibiótico. Se isso fosse um antitérmico, um analgésico, quase que não teria problema, menos mal. Mas o antibiótico nem bem vai tratar, nem bem vai curar e pode desencadear resistência. Na segunda vez que ele tiver uma cistite ou uma dor de garganta ou outra infecção, pode ser que esse antibiótico não funcione mais. Aí ele vai ter que usar um antibiótico mais potente. Para você ter uma ideia, em Curitiba, já tem hospitais que têm bactérias resistentes a todos os antibióticos do mundo. A indústria farmacêutica está avisando que não vai ter grandes lançamentos para os próximos 10 anos. Então, se a gente não lidar bem com os antibióticos que estão aí, nós estamos perto já do caos, porque aí criou resistência, não vai ter mais o que fazer. A gente já tem em Curitiba bactérias ultra, multi, pan resistentes a tudo. Não tem mais o que ser feito. Nós voltamos, Ney, a uma era pré-antimicrobiana. Nós estamos antes de 1940, quando ainda não existia a penicilina. Então, em 60, 70 anos, a gente acabou com uma descoberta maravilhosa da humanidade. Fleming não deve estar gostando muito dessa ideia. Deve estar se revirando no túmulo. Bom, nós vamos fazer um rápido intervalo, já voltamos com o programa Olho Clínico. É só um instante.
Cobras e Lagartos, o talk show mais inteligente e divertido da TV paranaense. Toda sexta-feira, 19h, o FPR TV, levando a Universidade Federal até você. 2.000 pacientes dia, 24 horas por dia, 7 dias por semana, 30 dias por mês. O HC atende somente pacientes do SUS, efetuando mais de 1 milhão de procedimentos médicos por ano. Mas os recursos financeiros recebidos não são suficientes para sua manutenção, gerando um déficit crônico ano após ano. Para isso, existe o projeto O HC Conta com Você, que vem conseguindo amenizar a situação do hospital com reformas nos setores mais prejudicados, através da compra de medicamentos, pequenos consertos emergenciais e materiais indispensáveis, sempre visando melhorar a qualidade do atendimento aos seus pacientes. A partir de R$ 2,00, sua contribuição pode ser feita através da conta de luz. Participe! O HC conta com você. 3360-7433. Voltamos com o segundo bloco do programa Olho Clínico. Hoje nós estamos falando sobre os antibióticos. Eu estou conversando com a médica infectologista Maria Terezinha Carneiro Leão. Ela é da maternidade Vitor Ferreira do Amaral, que pertence à Universidade Federal do Paraná. Doutora Maria Terezinha, nós estamos falando sobre as bactérias, sobre a proliferação das bactérias, e tem uma declaração interessante de um grande infectologista, apesar do nome. Ele é da Universidade McGill de Montreal, no Canadá, professor Graham Bell. Ele diz que os novos antibióticos, esses antibióticos que saem todos os dias, são um risco sério e sem precedentes para a saúde pública. Isso significa que nós estamos, a senhora já falou no bloco anterior, que nós estamos muito próximos do caos. Mas a gente pode repetir um pouco um cenário de ficção científica que foi reproduzido no filme Guerra dos Mundos, onde os seres indestrutíveis de outro planeta invadem a Terra, mas eles acabam sendo destruídos por superbactérias. Na verdade, para eles, superbactérias, né? Por micro-organismos. Então, as superbactérias já estão aí. Nós temos nos hospitais bactérias resistentes aos antibióticos. Então, você começa tratando, às vezes durante o tratamento ele cria resistência e daí você praticamente não tem mais o que fazer. Então, alguns pacientes, você hoje no mundo está se assistindo os pacientes morrer sem ter mais o que fazer. Por quê? Porque as bactérias já não respondem mais aos antibióticos desenvolvidos. E a dificuldade é que se a gente não usar bem o que a gente tem, a gente vai chegar nesse caos. Estamos perto já, está muito perto. Então, tem bactérias resistentes a todos os antibióticos menos um. E já tem bactérias resistentes a todos os antibióticos, todos mesmo. Então, você vai, Deus livre, você interna numa UTI, Deus livre, pega uma infecção e está fadado a que a tua natureza resolva, porque o antibiótico não vai funcionar. Então, já está o caos. E isso em pequena proporção, esse caos pode se esparramar se não forem tomadas medidas no sentido de racionalizar o uso de antibióticos. É todo esse o trabalho que faz uma comissão de controle de infecção no hospital. O infectologista que trabalha no controle de infecção vai, esse é o papel, passar diariamente supervisionando a prescrição de antimicrobianos. Ah, mas parece meio chato discutir o que está sendo usado. Hoje, o Conselho Federal de Medicina tem uma normativa que autoriza as comissões de controle de infecção a ditar normas sobre o uso de antibióticos, ou seja, a CCH, o controle de infecção, é superior a qualquer médico que prescreva dentro do hospital. Por quê? Porque a gente está conhecendo o problema. Às vezes o médico está desavisado. E como o infectologista domina estas drogas, ele tem mais condição de opinar sobre o bom uso ou o mau uso, ou a associação, ou a dose para cada caso, ou se o antibiótico penetra no local onde está a infecção. Às vezes você dá, por exemplo, um antibiótico que não entra dentro do líquor. A pessoa tem uma meningite, o antibiótico não chega lá. Ou tem um abscesso no fígado, não é qualquer antibiótico que entra dentro de um abscesso e que vai agir.
Então, esses detalhes são conhecidos por especialistas. E este é o papel das comissões de controle de infecção, supervisionando, não é interferindo na prescrição, mas supervisionando, eu chamo de dar palpite, né? Nós somos os palpiteiros, né? Um bom palpite. Olhe, podemos hoje suspender esse antibiótico, não podemos? É mesmo, já está pronto, já amanhã não precisa. Então, esse é o papel das comissões do controle de infecção hospitalar. Pois é, as comissões de controle de infecção hospitalar, elas são, vamos dizer, uma frente de batalha importante no tratamento de qualquer doença dentro dos hospitais. Mas elas são pouco conhecidas pelos usuários. Então, acho que é muito importante isso, saber, a população saber que pode chegar no hospital e pedir quem é o controlador de infecção aqui. Então, enfermeiros, médicos, farmacêuticos, uma equipe, né, uma equipe multiprofissional, mais pessoas até, fazem parte dessa comissão e você não é impedido de você conhecer as taxas de infecção. Então, veja, uma coisa importante que a população conheça é que não existe hospital que tenha taxa de infecção zero. Então, se não tem infecção, talvez não saiba procurar, mas que vai ter, tem. Por quê? Nem toda infecção é culpa do hospital. Existem infecções que ocorrem por conta da doença do doente, porque ele não tem imunidade suficiente, não está respondendo bem, e as bactérias da própria pessoa podem causar mal para ele. Então, tudo isso também se conhece e se previne. Então, mas ainda não existe a prevenção 100%. Então, se faz tudo que está ao alcance, mas ainda assim pode acontecer uma infecção hospitalar por conta da pessoa ser diabético, ou é muito idoso, ou é um recém-nascido muito indefeso, prematuro, ou é uma pessoa em radioquimioterapia, são doenças graves, baixa imunidade, que predispõem à infecção. Então, ter infecção hospitalar não é uma vergonha, isso faz parte do atendimento, porque a infecção aconteceu dentro do hospital, chama hospitalar, nem sempre é culpa do hospital. Mas algumas, eu diria, mais da metade das infecções hospitalares são prevenidas, são preveníveis, e mais, 80% delas se previne apenas com lavar as mãos, com a higiene das mãos. Se você conseguir a equipe inteira, enfermeiros, médicos, visitantes, pastoral, religiosos, todo mundo que entra em contato com o doente, lavar as mãos antes e depois deste atendimento, só isso controla 80% das infecções hospitalares. É um número grande. As outras ficam por conta da própria pessoa, da imunidade da pessoa e outros detalhes mais específicos. Mas é muito fácil controlar a infecção. 80% só lavando as mãos. Agora, você conseguir que todas as pessoas que entram no hospital, que saem do hospital, lavam as mãos quando entram em contato com o doente, isso é mais difícil, porque depende da consciência de cada um. Isso é importante as pessoas saberem em casa, porque vai visitar uma pessoa no hospital. Cuidado, não sente na cama, não é para sentar na cama do doente. Lava a mão antes, lava a mão depois. Às vezes não tem a água e sabão, tem o álcool 70, maravilhoso. Esse álcool previne 99,99% das bactérias. Então, são medidas simples. Pois é, mas se são tão simples, por que nós vivemos nesse quadro? Nós temos uma taxa de infecção hospitalar aqui no Brasil que é o dobro da taxa da Inglaterra, que é considerado um país referência. Apesar das medidas serem simples. É uma questão cultural, é uma falta de esclarecimento dos próprios profissionais de saúde, de toda a sociedade. Afinal, como é que a gente poderia fazer para mudar ou para tentar minimizar esse quadro, já que, como a senhora colocou, a infecção hospitalar ela vai existir sempre? Na minha opinião, não falta informação. O Ministério deu informação anos a fio. Desde 85, o curso de atualização e treinamento de pessoal, as pessoas têm informação sobre controle de infecção. Falta de especialistas, Curitiba está faltando especialistas, mas acho que ainda dá para a gente dar conta do que tem de hospitais para fazer controle de infecção. Então, há falta de infectologistas, pessoal especializado na área, isso é verdade, mas eu acho, na minha opinião pessoal, o principal é falta de fiscalização. A vigilância sanitária é maravilhosa, eles fiscalizam, incomodam, no bom sentido, né? No bom sentido eles da vigilância, cobram que as pessoas tenham comissões de controle de infecção. Mas eu acho que ainda falta a cobrança dos próprios hospitais, entendeu? Cobrança externa, né, funciona uma vez por ano, quando a vigilância passa, mas a consciência interna de que eu preciso fazer o que está ao meu alcance. Então, ainda acho que falta especialista, sabe? Infectologista em Curitiba falta muita gente. A gente está falando de Tem Curitiba. Um campo de trabalho. E se a gente falar do ponto de vista do usuário, quer dizer, além desses cuidados quando
vai a um hospital, o uso dos antibióticos. Primeiro, não cair no conto da empurroterapia, vai à farmácia, o balconista ou até o farmacêutico sugere que ele deva usar aquele medicamento. Quer dizer, essa é uma tentação que as pessoas devem resistir sempre. Sim, especialmente e especificamente quando se tratar de antibióticos, porque antibiótico não é um remédio comum. Ele prejudica você, mas prejudica também quem está em volta de você. Então, não é tão simples tomar um antibiótico. Você pode estar criando um bicho, o germe resistente, entendeu? Pode ser você que tomou um antibiótico errado que vai criar a superbactéria. Então, é complicado, né? Não é qualquer antibiótico. E encarar com seriedade, porque é muito comum a pessoa, ela tem a prescrição de antibiótico feito por um médico, ela começa a tomar e os sintomas desaparecem, ela para de tomar o medicamento. Eu já escutei isso. Como eu melhorei muito rápido, em 2 dias eu parei o antibiótico. Falei, não, antibiótico não é assim. Antibiótico você tem que tomar até o fim. Começou a tomar, tem que acabar de tomar até o fim. Sob pena de você estar criando o bicho resistente, a bactéria resistente. Na próxima vez que você tiver uma infecção semelhante ou a tua família, pode ser que aquela bactéria não responde mais esse antibiótico simples que você tomou. Vai ter que tomar um mais complicado e mais caro, às vezes mais tóxico e mais criando outros problemas, além do custo, né? Então não é só custo a questão é a toxicidade, qualquer remédio tem toxicidade, mas antibiótico é mais complicado. Bom, e para encerrar, com relação à postura que o usuário de saúde deve ter quando ele está junto ao profissional de saúde, junto ao médico. Quer dizer, o médico prescreve um antibiótico, ele pode questionar isso, ele pode querer se informar mais sobre isso? Claro, com certeza. Mas normalmente a prescrição médica vai estar adequada. Normalmente ela vai estar adequada. O que ele tem que fazer é dar a informação correta sobre o tempo de aparecimento da doença. Eu já vi muito isso. Eu não contei para o médico esse detalhe. Imagine, aquele detalhe era o mais importante. Então, a informação mais completa possível para o profissional fazer um diagnóstico correto da doença. E aí sim ele dizer, foi recetado antibiótico. Então, começar do começo e terminar no fim. Parece óbvio, e mas a pessoa seguir à risca a prescrição quando se tratar de antimicrobianos. Muito bem, doutora Maria Terezinha Carneiro Leão, quero agradecer muito sua presença no nosso programa. Eu que agradeço. Por hoje, o programa Olho Clínico fica por aqui. Se você tem críticas, comentários, sugestões ou quer mais informações a respeito desse tema, escreva para a gente. O nosso e-mail é olhoclinico@ufpr.br. Eu agradeço muito sua audiência. Até a nossa próxima edição. Até lá.